Você conhece os marcos do desenvolvimento de linguagem em uma criança ou em um adolescente? Você consegue identificar? Hoje no quadro Acessibilidade, a doutora Cíntia Sayuri Maciel, que é fonoaudióloga, vai abordar o tema os transtornos da linguagem. A paz do Senhor, o nosso tema de hoje é sobre transtorno de linguagem. O transtorno de linguagem é uma alteração no desenvolvimento que pode afetar somente a compreensão, somente a expressão ou os dois, relacionados à fala, à escrita ou outro sistema de comunicação, como a Libras, por exemplo. Ele não está relacionado com a deficiência auditiva. Então, ele surge no período inicial do desenvolvimento e pode se estender até a vida adulta. Por isso que é muito importante nós acompanharmos os marcos do desenvolvimento de linguagem da criança pela caderneta de saúde que eles recebem já na maternidade. Verificar se a criança balbuciou, se ela entende o que a gente fala, se ela responde quando a gente chama, se ela está ganhando no tempo certo a quantidade de palavras para entender e para falar. E é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre atraso e transtorno de linguagem. O atraso, muitas crianças terão, mas quando elas receberem a quantidade de estímulos adequadas, elas vão se equiparar às crianças da mesma idade. Já no transtorno, isso não acontece. Mesmo ela recebendo o estímulo adequado, ela vai ter uma defasagem, tanto na compreensão quanto na expressão. A causa do transtorno de linguagem é multifatorial. Então, nós sabemos que tem um componente genético. Muitas pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de linguagem, outros familiares também receberão o mesmo diagnóstico e tem um componente também ambiental. Ele pode acontecer isolado, que aí recebe o nome de transtorno do desenvolvimento de linguagem, ou associado a outras condições, como por exemplo o autismo, o TDAH. E algumas características são vocabulário reduzido. Então, para aquela faixa etária, eles têm um repertório menor de palavras, dificuldade em formar frases, e isso vai impactar diretamente no discurso. Vão ser aquelas pessoas que não vão conseguir relatar com precisão alguma coisa que elas vivenciaram, não vão conseguir contar fatos e até manter um discurso, um diálogo. E também dificuldades de seguir instruções com mais informações. Vai ficar parecendo até que ela está fazendo de má vontade alguma coisa que você pede. Mas não é isso, é só uma dificuldade na compreensão. E tudo isso, todas as características, elas impactam diretamente na participação social, porque essas pessoas tendem a se isolar, porque elas entendem que elas têm uma dificuldade de entender, que elas têm uma dificuldade de conversar. Impacta também no sucesso acadêmico, vão ser aquelas crianças que terão dificuldades de aprender, dificuldades na alfabetização e também no desempenho profissional, principalmente naquelas profissões que demandam de uma melhor compreensão e de uma melhor expressão no dia a dia. Na igreja, o que nós veremos, né? Dificuldades de compreensão dos louvores, das aulas, das mensagens, dificuldade de socialização com os outros irmãos, eles vão acabar ficando mais isolados, né? E como nós podemos ajudar? Usando recursos visuais como apoio, como por exemplo os pictogramas, né, que são essas imagens aqui. Nós podemos usar fotos, podemos usar desenhos também para as pessoas entenderem melhor o contexto daquilo que está sendo falado. Usar uma fala simplificada, uma linguagem mais simples para eles poderem entender melhor, né? E as aulas adaptadas que têm sido disponibilizadas semanalmente no site CIAS Maranata. Se vocês precisarem de algum outro apoio, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, vocês podem mandar um e-mail para acessibilidade@presbiterio.org.br, que nós estaremos disponíveis para falar com vocês. A paz do Senhor.